Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre imunidade, como a terapia ortomolecular pode ajudar na imunidade e em questões emocionais. E sobre esse assunto a gente conversa hoje, então, com o professor ortomolecular Alexandre Quartzo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo ao ND. Como vai? Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Bom Vamos... estar com vocês novamente. Seja muito bem-vindo. Vamos entender um pouquinho, professor, o que é essa terapia ortomolecular? É uma terapia desenvolvida fora dos centros universitários nos anos 50, 1950, na Califórnia, pelo bioquímico Linus Pauling, né? Que ele fez os exames que ele tinha na época, detectou tendências a doenças e passou a utilizar doses altas, acima das conhecidas, de vitamina C e outros elementos, de outros minerais. E assim ele fez uma experiência como que de proteção genética, já com a tecnologia que existia naquela época. Então, ela é uma terapêutica nutricional voltada à modificação do estilo de vida, e eu digo ainda muito mais que isso, que cada profissional adequa, né, dentro de outros estudos que faz. Eu digo também que ela ajuda muito no gerenciamento do estresse, no gerenciamento emocional e no aplicar um novo estilo de vida. A ortomolecular tem sido muito associada a gente aprender a incluir um novo estilo de vida e aprender a se cuidar, percebendo também, obviamente, os sinais do seu corpo. Tudo isso quando a gente fala, né, professor, sobre um processo de adoecimento. Então, a terapia ortomolecular, ela pode inibir esse processo de adoecimento? Ela vem antes disso? Ela é muito interessante porque a gente pode ainda, passeando pela ciência, antes dos anos 50, lá nos anos 30, né, na França, né, foi desenvolvido a medicina funcional, a medicina das funções, né, francesa, por Jacques Ménetrier e Yves Bertrand. Então, o Linus Pauling teve também uma influência desses franceses que desenvolveram uma série de teorias 20 anos antes. Então, a automolecular ela é uma terapêutica voltada para regular as funções do organismo. Ela é uma terapêutica funcional. Então, logo, a pessoa, quando ela já começa a ter um desbalanceamento, que é o comum, né? Principalmente com a idade, a gente perde nutrientes, a gente forma estresse diverso, então a gente perde a capacidade funcional, aí a gente começa a entrar no adoecimento. Isso muitas vezes demora a aparecer nos exames, por isso a importância, né, o trato assim muito diferenciado da ortomolecular, que tem também, a gente usa também bastante questionários, e esses questionários a pessoa começa a responder, começa a mostrar como está, que a gente pode dizer, o quadro clínico, porque os exames mostram o quadro laboratorial, né? Então, o quadro clínico, geralmente a conversa as perguntas feitas nesse relatório, nesse questionário. Aí a gente começa a relacionar isso com deficiências também de nutrientes, né? E começa a fazer uma revisão no estilo de vida da pessoa. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a terapia ortomolecular, a pessoa consegue começar essa terapia sem ter um diagnóstico mais preciso de uma doença específica, é isso? Perfeitamente. Muito bem observado por você, Roberta. A gente consegue porque exatamente por esse traço, essa característica do ortomolecular ser uma terapêutica funcional, né? Tem influência da medicina funcional que ela analisa os vários estados, porque você tem os estados entre saúde e doença. Nós temos a saúde, que pouca gente, se a gente for ver em detalhes, pouca gente está gozando de uma saúde, né, 100%, uma Plena, saúde né? pura, né? Tá. Então nós temos entre a saúde e a doença, nós temos um espaço importantíssimo que o público leigo pouco ouve falar sobre isso, e a importância também de programas como esse que você faz, que é o estado da disfunção. Então, nesse estado da disfunção, tem também vários subestados. É o intervalo entre saúde e doença. Muita coisa acontece aqui nesse estado. E a maior parte dos exames dão normais, principalmente exames de imagem, né? Às vezes a pessoa tem uma alteração que é muito comum, uma alteração do fígado, né? Como
Várias alterações de fígado só vai aparecer depois de um tempo, quando já passa a ter infiltração de gordura, né, como a esteatose e outras coisas que a gente está vendo aí crescer bastante. Muitas vezes no exame laboratorial, assim, olha, por exemplo, as enzimas de fígado estão normais, então você não tem nada no fígado, não, você tem, naturalmente, com o estilo de vida, você também adquire muitas toxinas, por exemplo, você tem o fígado, porque o fígado é um órgão para-choque, né? É um para-raio também do organismo. Então, aí ela intoxica o fígado, não aparece, e a gente pode, com questionários, né, com diversas perguntas chaves, identificar algum desses pontos e começar a tratar tratar de maneira natural, sem medicamentos, antes da doença ser reconhecida ou instalada. Para o alemão, para o francês, para os europeus, isso é realmente o máximo, né? O principal é poder tratar a pessoa antes de uma doença, de uma complexidade, de uma síndrome estar instalada. E é importante a gente ressaltar, né, professor, que esse é um tratamento personalizado, ou seja, o que vale a minha receita não vale para o meu vizinho, mesmo que ele Perfeitamente. aparente os mesmos sintomas. É isso mesmo, Roberto. Muito bem. É isso mesmo, Roberta. É muito individualizado. Às vezes um elemento, uma outra coisa vai para uma pessoa e não vai para outra. Por isso que não vale, não tem tanto valor aquelas matérias, né, prontas que se fala, toma isso, toma aquilo, né? De modo geral, o molecular trabalha com o quê? Com elementos que nós temos no corpo, né? E aí você vai acabar fazendo uma viagem para dentro de você mesmo, porque nós somos compostos de dezenas de elementos químicos, né, em proporções variadas, né, onde nós temos o macroelemento principal, que é o cálcio, né? O ser humano tem cerca de 2 quilos ou mais de cálcio, e a gente vai perdendo, vai tendo erro de combinações alimentares, vai perdendo, até um ponto que pode chegar, falando sobre o cálcio, na perda da massa óssea, no estado da osteopenia, que é antes da osteoporose, né, que é a fragilidade óssea. Mas antes disso tudo, nós temos assim sinais que a gente tem que perceber e pode fazer a suplementação. A suplementação ela caminha ao lado de uma alimentação qualitativa, né? Isso está sendo também um consenso também na nutrição mundial, além de mudar vários pontos da alimentação, incluir racionalidade na alimentação, eu preciso suplementar diversas substâncias. Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular e como ela pode ajudar na imunidade e em questões emocionais. Não saia daí, é só um minutinho, a gente volta já já. ND está de volta hoje falando sobre imunidade, como a terapia ortomolecular pode ajudar nas questões emocionais e na imunidade do seu corpo. E sobre isso a gente conversa hoje com o professor Alexandre Quartzo. Professor, a gente estava falando, a gente está vivendo um momento muito tenso, de muitas incertezas, né? Todo mundo com medo dessa pandemia, Covid-19, e é todo mundo querendo reforçar a sua imunidade. Como que a terapia ortomolecular trabalharia, então, nessa prevenção aí? Não, a gente sabe que não existe cura, não existe vacina, mas a gente tem uma defesa, né? Alguns têm sintomas, outros não. Isso depende muito da nossa imunidade, correto? É correto, é correto. Eu penso que como eu estudo outras medicinas integrativas, então a gente forma todo um raciocínio, né, que ele é mais ampliado sobre esse ponto importantíssimo, que é a imunidade. A imunidade, ela depende, né, também de tantos fatores, né? Primeiro que a gente quer dizer que não existe uma receita miraculosa. Ah, tem uma imunidade alta, faça isso. Na verdade, né, às vezes, algumas revistas usam assim, dos recursos, né, só para chamar bastante gente, mas na verdade não existe essa receita miraculosa para ter uma imunidade de ferro e tal. Não existe isso, porque ela depende também do que você se alimenta, tá? O tanto de suporte que você consegue daquilo ali, a qualidade do seu intestino para assimilar aquilo ali, se seu intestino está conseguindo eliminar uma série de venenos, né? Que a gente ingere, que fica no nosso corpo, porque quando o corpo também ele está com uma sobrecarga de venenos, que são diversos venenos, né? Por exemplo, da alimentação, do ar, diversos, então a imunidade também cai. Então você depende também de uma rotina
detox contínuo, fazendo vários movimentos que eliminem, por exemplo, toxinas do corpo, não como uma fase, mas como algo que você implanta também no teu estilo de vida. Depende também de você ter esses nutrientes, além de ter um sistema digestório e de eliminação bom para jogar os venenos para fora, de você ter também esses nutrientes que são os antioxidantes em quantidade ótima no organismo, como as vitaminas A, C, D, E, a D, então, em grande importância ultimamente, né? Geralmente ela é aumentada com o banho de sol. E os minerais, magnésio, selênio, cobre, zinco, entende? São minerais de elite que eles fazem uma operação no organismo. Então, várias funções da imunidade usam essa munição que eu citei agora, esse grupo de vitaminas, esse grupo de minerais, para desempenhar bem a sua função. Então, se a gente não tem minerais, não tem vitaminas em ordem no corpo, a imunidade também, ou seja, esse armamento interno, não tem como fazer as suas funções. Aí tem isso, é uma parte do físico importante. Depois tem a parte em conjunto, indispensável, inseparável, do emocional. Se a pessoa está sentindo bastante medo, se ela está com uma sobrecarga de frustração, se ela está num processo também depressivo, com uma série de conflitos emocionais que não está conseguindo drenar e solucionar, também vai impactar, na verdade, em segundos, em minutos, a gente já tem uma alteração da imunidade. Só para a gente ver ampliadamente como é essa questão, como a gente tem que colocar atenção nisso. Agora, o senhor estava falando sobre tipos de minerais, né, e equalizar isso, deixar em equilíbrio. Que tipo de Sim. exames são feitos para saber aonde tem falta de mineral ou não? Sim, primeiro a gente usa, porque tem uma questão que é assim, muitas vezes o mineral, que quando ele é medido em um exame, ele é medido muitas vezes no sangue, numa área, numa No exame região do sangue laboratorial? que é o plasma. Mas aí, muitas vezes, ele está normal no plasma, mas está com falta dentro da célula. Então, os exames não alcançam tudo que precisavam alcançar. Então, existem exames que são feitos em laboratórios especiais, chamado mineralograma, que aí tem um recurso especial para fazer um mapeamento, né, da pessoa com o seu perfil de minerais. Agora, também na conversa clínica, no questionário, aparecem alguns sinais que a gente também associa à deficiência daquele mineral. Então, a gente trabalha com uma reposição normal, onde vai evitar qualquer possibilidade de haver um excesso de vitaminas, de minerais no corpo. Aí esse é um ponto importante, então, professor, porque o excesso ele também pode trazer prejuízo à saúde. A gente está falando de uma terapia ortomolecular onde eu acho que a palavra principal seria equilíbrio, né? Perfeitamente, é um equilíbrio, na verdade, complexo, né? Com o meio ambiente, com o seu meio ambiente, né? Com o seu corpo e toda essa imensidão de fatores, né, bioquímicos do seu corpo. Então, por isso também que é interessante, Roberto, que a ortomolecular trabalha com substâncias de alta tecnologia. Então, quando é indicado um mineral para você tomar um zinco, não é um qualquer zinco. Quando é indicado um magnésio, não é um qualquer magnésio, porque tem, né, os tipos, né, as qualidades de magnésio. Então, esses minerais passam por uma tecnologia onde aumenta muito a absorção no organismo. Então, vai evitar problemas, por exemplo, no fígado e nos rins, né? O organismo vai saber absorver só aquilo e, se precisar eliminar, ele vai eliminar. Mas, de modo geral, ele não vem com nada assim que precise de uma grande eliminação do corpo. Professor, hoje a gente lida com muitas questões de estresse. Qual a relação do estresse com os radicais livres e como é que a gente pode combater esse mal? Sim, o radical livre, que é essa grande estrutura da ortomolecular, né? Que é essa relação com o meio ambiente, se forma através de cada respiração que a gente tem. Radicais livres, então, até 5% está dentro de um controle, depois ele começa a ser destrutivo nas nossas reações e acelerar o envelhecimento interno, né? Ele causa uma destruição, uma corrosão, uma ferrugem dentro da gente. Então, por exemplo, as pessoas, né, assim, que têm um estilo de vida, por exemplo, que exageram na maratona, vão correr bastante, elas elas fazem uma hiperoxigenação e isso gera também um estresse radical livre. Se ela se expuser
horas a mais no sol, a radiação solar também, depois de um certo tempo, causa também esse aumento radical livre. Se ela está exposta a queimas de gás, lugares assim com muita combustão de óleo, essas fábricas e tudo, oficinas, também aumenta o radical livre. Se ela fuma, se ela é uma fumante direta ou indireta, também aumenta o radical livre. Se ela se alimenta com excesso de gordura animal, o organismo também tem uma dificuldade para digerir, também vai causar também mais radicais livres e vai aumentar, né, o envelhecimento interno. Então, a ortomolecular ela propõe um uso inteligente das substâncias antioxidantes, que são antiferrugem, né? Vitamina A, pode ser o beta-caroteno, vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, os minerais magnésio, selênio, zinco e cobre. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular. Não sai daí, a gente vai voltar já já. ND de volta hoje falando sobre saúde, como anda a sua imunidade. Sobre isso a gente está conversando com o professor Alexandre Quartzo. Professor, a gente está falando sobre a terapia ortomolecular. Ela pode ser colocada em que tipos de doenças? A gente pode ter esse tipo de tratamento em qualquer tipo de doença, antes, durante ou depois? A gente diz nessa visão funcional, né, de que o nutriente, os conjuntos de nutrientes e as atitudes a favor da vida, elas devem acontecer antes da doença, de preferência, né? Então a pessoa o leigo, né, vai estudando, vai lendo, ele vai tendo essa vontade de se cuidar mais, né? E aumentar o que a gente chama também da inteligência afetiva, essa capacidade de se dar melhores cuidados, né? De deixar de se sabotar, deixar as coisas boas para fazer por si, para amanhã, para outro dia. Então, incide bastante o nosso emocional, incide bastante nessa qualidade de vida que a ortomolecular procura com os nutrientes. Trazer também, tem também, Roberto, os nutrientes que aumentam a tranquilidade, né? Eles agem, por exemplo, no sono. Então, eu fico vendo, acompanhando algumas pessoas que elas usam alguns nutrientes que são bons para a ansiedade, a gente chama de inibitórios, né? Eles inibem, né, o estresse do sistema nervoso, eles também melhoram a reação ao estresse emocional que todo mundo está passando. Então, a gente tem assim uma visão então ampliada, né, da ortomolecular, trabalhando o físico, né, o mental e o emocional das pessoas com esses cuidados que a gente tem colocado aí. Existe uma receita básica, professor, que possa ser usada por qualquer tipo de pessoa em qualquer situação? Não. Não existe uma receita básica, mas existem esses nutrientes, né, quando são de qualidade, ou as fontes, né, justamente as fontes desses nutrientes de qualidade, que a pessoa deve estar próxima. Eu posso, inclusive, citar aqui diversos, né, nutrientes, por exemplo, já no lanche da manhã, né, você ter, por exemplo, os cereais integrais, né, um pão integral de verdade, né, está aumentando também a utilização da gordura vegetal, né? Os óleos vegetais são muito bons, né? Dependendo da pessoa gostar do sabor. O óleo de coco, na verdade não, o leite de coco, né? O leite de coco com proteína vegetal, o leite de coco, o leite de castanha, o leite de avelã, né? Isso tudo. É bom você ter as nozes e as castanhas do Pará, a castanha do Pará, ela também melhora muito esse perfil antioxidante. Ela melhora a saúde dos cabelos, da pele, das unhas, do coração. Você tem também frutas, né, que são frutas, fonte de beta-caroteno, o mamão, o caqui. Você tem também a maçã, também trazendo magnésio. Você tem também a banana, você tem o pêssego, você tem o aspargos. Tem realmente um mix de alimentos, as verduras verdes escuras, né? É um mix de alimentos que deve estar, então daria para dizer que isso sim, deve estar numa receita, né, adequada a cada também paladar, deve estar na receita de todo brasileiro. Se a gente se alimentasse bem, né, a gente evitaria muitos problemas, né, professor? Evitaria, mas sempre é importante, é algo que eu estava falando até com
em outra conversa, não existe exames para detectar o seu grau de medo. Existe, assim, consequências do hormônio do medo, que é o cortisol, mas também não fica muito claro isso nos exames. Então, assim, não existe exame para medir o quanto você está de desânimo, de frustração, magoado, decepcionado, frustrado, desencorajado e com o pior dos sentimentos, que é a impotência, né? O sentimento de impotência, que é o sentimento exatamente, junto com esses outros que eu falei, que paralisa o sistema imunológico, paralisa as células de defesa. Então, a pessoa sentindo que ela não pode fazer nada, que ela está numa grande limitação, algo muito forte que impactou, né, milhões de pessoas nessa pandemia, isso também paralisa o sistema imunológico, as células de defesa, os linfócitos, né? Então, nós temos que fazer o tempo todo uma revisão, né? uma reharmonização no nosso psiquismo, no nosso emocional. Senão a gente faz as coisas certinhas aqui no físico, mas vem o emocional, está fora de controle e ele, né, descontrola tudo e o físico não consegue, e só a alimentação não consegue segurar, né, a onda, né, do estresse que vem do emocional. E desorganiza tudo, né? Desorganiza tudo. O tempo todo a gente vê isso, o tempo todo. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso e muita saúde. Muito obrigado por estar com você mais uma vez, Roberta. Um abraço a todos. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.